Olá a todos, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo comigo. No vídeo de hoje nós vamos compreender um pouquinho a questão de reencarnação, homossexualidade, transexualidade, bissexualidade e seus afins, a partir do entendimento da canção Flutua, de Johnny Hooker. Ok, meus queridinhos, eu vou me embasar em alguns livros, tá? Mas em especial o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tá, vamos lá. Vamos lá. Flutua é uma canção que eu particularmente julgo belíssima. É de fato uma canção que para mim é muito bela. A primeira vez que eu ouvi eu fiquei, nossa, comovida. Não cheguei a chorar, mas eu falei, nossa, que lindo. É isso aí. É isso aí, ponto. Quando é, né? É isso aí. E aí eu quis trazê-la porque eu acredito que essa canção traz muitas coisas nas quais vale a pena se debruçar. Eu vou me ater, num primeiro momento, ao trecho Somos dois homens e nada mais. Que veja, poderia estar dito também, somos duas mulheres e nada mais, somos duas pessoas e nada mais. Ou, para ir um pouquinho mais além e fazer estar mais coerente com a realidade espiritual, somos dois espíritos e nada mais. Deus fez o homem e a mulher? Não. Deus fez o espírito, não é? E fez o homem e a mulher também. Mas veja, essa questão, eu vou falar bem devagar nesse vídeo, para que se possa ser compreendido e para que não se haja distorções. Quando o ser é criado, não é bem que ele seja criado, mas ele é extraído do todo. Há o todo, e o ser, o meu espírito, o seu espírito, foi extraído do todo. Veja, você é, portanto, uma partícula do todo. Você é um micro do macro, literalmente. De fato é isso. A criatura, ela nasce simples e ignorante. Quando ela é externalizada do todo, ela é externalizada simples e ignorante. Deus não pode fazer e não fará, porque ele estaria indo contra as suas próprias leis. Ele não fará distinção de um filho para outro filho. Todos nós deveremos passar pelas nossas escalas evolutivas. Eu vou citar algumas aqui, provavelmente, certamente, existem ali suas ramificações dentro de tudo isso. Eu não vou falar disso propriamente dito porque eu não conheço esse mistério, essas características, mas eu vou falar do que se aborda já nos meios espiritualistas e é verdade. Então a gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal, que é o reino humano, esse que nós habitamos agora. O homem, o espírito, ele vivencia, quando na carne, duas realidades. A realidade do corpo, que é uma realidade animal, o nosso corpo é um corpo animal, essa não é a realidade do nosso espírito. E ele, né, o espírito que veste o corpo, o espírito não é o corpo, o espírito que veste o corpo, vivencia também a realidade espiritual, ou deveria vivenciar. Há, portanto, nesse processo, muito naturalmente, um conflito entre a realidade do corpo e a real realidade, que é a realidade espiritual, a realidade da minha alma. Veja, o espírito, ele não tem cor, ele não tem sexo. O espírito não tem nacionalidade. O espírito é luz. O espírito é espírito. Mas para que se possa evoluir, ele veste corpos. Nós, seres humanos, temos ali 7 corpos, certo? Veja
Veja, 7 corpos. Tá. Vamos devagar. Para que eu possa evoluir, para que eu possa ascensionar na escala evolutiva, que é sempre gradual e infinita, não existe limites para a evolução. Mas saiba, a evolução de Deus só pertence a Ele. Você não vai chegar na evolução de Deus, eu não vou chegar, Jesus não vai chegar, ninguém chegará, porque Deus, só Ele mesmo. Muito embora fomos extraídos do todo. E, de certo modo, somos Ele em ação. E Ele é a gente experimentando a individualidade através da nossa existência. Compreende isso? Ok. Vamos devagar. Então, o que acontece? O espírito, ele, para evoluir, precisa mergulhar na realidade da carne. E ele será colocado em dimensões através de todo o cosmos, nesse mundo ou em outros mundos, compatíveis com o seu nível evolutivo. Temos os mundos primitivos, temos os mundos de prova e expiação, temos os mundos regenerados, temos os mundos ditosos, temos os mundos celestes e tem muito mais coisa além disso. Porque a evolução é infinita, porque Deus é perfeito, Deus é infinito, Ele cria de toda a eternidade e existe muito mais coisa do que a nossa cabecinha pode compreender no momento ao qual nós estamos. Mas existe muito mais para cima. Até mesmo um ser que é perfeito, Existem níveis de perfeição. Existe perfeição nível 1, nível 2, nível 3. Existe um ser que é perfeito há 1000 anos. Existe um ser que é perfeito há 100 anos. Existe um ser que é perfeito há 1 trilhão de anos. E existem seres que são perfeitos há 10 milhões de anos. Ok. Veja, para que se possa crescer, para que se possa ascensionar, para que se possa evoluir, é necessário, através da experiência na carne, se passar por experiências a fim de que nós consigamos desenvolver e adquirir um repertório consciencial. Existem experiências que apenas a realidade do corpo masculino pode me proporcionar. Existem experiências que apenas a realidade do corpo feminino pode me proporcionar. Existe a experiência que apenas a raça negra pode me proporcionar. Existem experiências e conhecimentos que apenas o povo, o japonês, asiático, pode me proporcionar. E a criatura passará por todos esses processos, ela vivenciará tudo o que ela tiver que vivenciar, ora branco, ora preto, ora índio, ora indígena, ora indiano, entende? Para que ela possa se aperfeiçoar, se melhorar e adquirir repertório consciencial. Porque veja, nós já falamos no vídeo da primeira carta de Cristo, tudo é consciência. E existem determinadas experiências que você só pode vivenciar vivenciando X realidade. Então, uma hora seremos ricos, outra hora seremos pobres, uma hora seremos um povo oprimido, outra hora seremos políticos, né? Uma hora seremos tudo. Um dia seremos muito saudáveis, outro dia seremos muito, muito doentes. E assim é. Um dia viveremos em palácio, outro dia viveremos na rua, seremos mendigos. E assim é. E provavelmente eu já passei por isso, provavelmente você já passou por isso. E se você não passou, você passará. Certamente. Veja, meus queridinhos, esse mundo que nós vivemos aqui não é um mundo real, é um mundo ilusório. O mundo real é o mundo dos espíritos. É de lá que veio a nossa alma. É a verdadeira realidade. É um mundo que primitivo, pré-existente, sobrevivente a tudo. Aqui nós estamos para adquirirmos
O quê? Conhecimento. Nos lapidarmos e nos aperfeiçoarmos no amor. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Naturalmente, aqui nós não viveremos uma vida só de aleluia, aleluia, glória e todinho. É claro que não. Os seres aqui encarnados, em sua esmagadora maioria, são seres o quê? Endividados. O que isso quer dizer? Quer dizer que em outras vidas você explodiu planetas, quer dizer que você matou, quer dizer que você abusou sexualmente, quer dizer que você foi manipulador emocional, quer dizer que você foi invejoso, quer dizer que você foi fofoqueiro, quer dizer que você jogou um contra o outro, quer dizer muitas coisas. E também quer dizer que aqui somos todos doentes. Porque isso é crime e também é doença. Pode ser que você seja uma pessoa muito avarenta. Pode ser que você seja uma pessoa muito insegura, muito apressada, muito ansiosa. Isso é doença do espírito. Eu estou falando aqui e eu tenho que me cuidar quanto a isso, diga-se de passagem. Veja, o que eu quero que fique claro aqui? Vamos dar alguns exemplos ilustrativos, ok? O espírito, a partir do momento que ele nasce, a partir do momento que ele é criado, ele se torna eterno, infinito. Nunca morrerá, sempre existirá. Não existe morte, só existe vida. O seu espírito pode ter mais de 10 milhões de anos. É um espírito bem novo, diga-se de passagem. Ele pode ter 1 bilhão de anos. Ele pode ter 5 bilhões de anos e muito mais, ou muito menos. Existem seres, como eu já coloquei, que têm 1 trilhão de anos, elevadíssimos, puros, de uma pureza lirial, de uma evolução incompreensível para nós, de um amor incompreensível para nós, que se aparecesse perante a nossa, na nossa frente, nós provavelmente diríamos, é Deus e não é Deus. E com 1 trilhão de anos de evolução, e com 1 trilhão de anos, veja só o que eu vou dizer, não apenas de evolução. Tem 1 trilhão de anos de vida, mais 1 trilhão de anos de evolução, mas imagina que ele tem 1 trilhão de anos na perfeição. É diferente. Quantos anos não tem esse espírito? E creia, esse espírito, apesar de estar tão perto de Deus, ser um com o todo, ainda há uma distância abismal entre esse ser incompreensível para nós e Deus. Jesus não é Deus. Tira isso da cabeça. Jesus é filho, ele é criatura como nós, mais evoluído que nós. Se não me falha a memória, ele tem 13 bi e alguma coisinha, milhões de anos, 13 bilhões e alguma coisinha de existência, o espírito dele. Vive em 23ª grandeza, se não estou equivocada. Mas vamos lá. Essa canção, eu quis trazê-la porque para mim é uma canção muito necessária. Ela nos sopra ao nosso ouvido, ela sopra ao nosso coração e à nossa consciência muitas coisas que uma pessoa atenta, uma pessoa com o coração aberto, um coração disposto, rapidamente percebe. Veja só, meus queridinhos. Isso é algo que é necessário que vocês compreendam. Vou repetir. O espírito, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele não tem gênero. O espírito é luz. A gente encarna para evoluir. Eu posso vir homem, eu posso vir mulher, eu posso vir preta, eu posso vir japonesa, chinesa, o que quer que seja. Tudo sempre para a nossa evolução. O que acontece também é, por exemplo, vamos entender aqui numa tacada só a questão da transexualidade, a questão da bissexualidade, a questão da homossexualidade.
Eu falei, o seu espírito pode ter 1 bilhão de anos. Quantas existências o seu espírito já não teve? O seu espírito pode ter 200 milhões de anos. Quantas existências já não teve? Muitas, não é? Então, gente, veja só, acompanha o raciocínio. Imagina que você chama a Kátia. A Kátia, personagem da história é a Kátia. A Kátia, ela teve já 50 encarnações vindo homem. A Kátia veio homem por 50 encarnações. Kátia é um espírito bacana, não, né, tá evoluindo, tá caminhando, comete as suas gafes, natural, ela não é perfeita. E nessas 50 encarnações, Kátia veio homem. Mas por uma questão meramente evolutiva, a providência diz, Kátia, agora você vai precisar vir mulher, né? Então vamos falar que Kátia chama João. João, agora você vai precisar vir Kátia. E Kátia, naturalmente, vai falar, tá bom, né? A gente tá aqui pra evoluir, nós estamos aqui pra crescer, faz parte, vamos lá, bora que bora. Encarna num corpo feminino. E apesar de todos os traços femininos que aquele corpo possa possuir, João, que está vivenciando a realidade de Kátia, e agora a Kátia, se olha no espelho e não se reconhece, não se percebe, não se enxerga naquele corpo, acha esquisito. Ela olha e instintivamente ela sabe que aquilo não corresponde à sua realidade e não corresponde mesmo. Esse corpo aqui não corresponde à minha realidade, assim como o corpo que você tem, você que me ouve, não corresponde à sua realidade. Você pode ser um espírito elevadíssimo e ser ter um corpo espiritual belíssimo. E você pode ser um belo de um trevoso e ser um lagartão com um perispírito todo degenerado. Muito embora você tenha gominhos na sua barriga e um monte de mulherzinha correndo atrás de você. Não quer dizer nada. Ok. Kátia. Ela se olha no espelho e ela não se identifica. Então, é natural que essa pessoa, que esse ser, se perceba com um emocional e com um psiquismo diferente, divergente daquele corpo. Isso explica o que nós conhecemos, a questão da transexualidade em muitos casos. Ok. Kátia desencarna. Kátia desencarna, fez uma boa encarnação, apesar de tudo, viveu lá a sua vida do jeito que deu para viver. E Kátia recebe a informação de que ela continuará vindo mulher. Vou continuar indo como mulher? Vai. Veja, ela viveu 50 encarnações como homem. O que há é as energias feminino e masculino. Deus é essa integração. Você é essa integração. O nosso espírito é feminino e masculino. É yin e yang. Não é isso? Mas, por uma questão de desenvolvimento e questão de providência divina que a gente só vai compreender mais lá à frente, nós vamos sendo projetados, vamos sendo conduzidos numa trajetória espiritual traçada por Deus e pelas nossas escolhas também, mas sempre por Deus, quem decide é Ele, que nós vamos nos afinizando à medida das nossas encarnações, ora como homem, ora como mulher, vamos nos afinizando naturalmente com a energia mais masculina ou mais feminina. Então, às vezes, você pode ser uma mulher. E aí, você chega pra você e te dizem assim, o seu espírito é um espírito masculino. E você é uma mulher heterossexual. Isso é diferente. Entende? E falar, seu espírito é masculino. O que isso quer dizer? Seu espírito é homem? Não existe homem desse jeito, assim, entende? O espírito não tem sexo. Mas é claro que você pode plasmar a imagem masculina perfeitamente, zero problemas. E eu posso plasmar uma imagem feminina quando desdobrado fora do meu corpo. Perceba, quando se diz isso,
o seu espírito é masculino, o seu espírito feminino, o que se quer dizer? O que se quer dizer é, você teve mais experiências na carne como homem. Você teve mais experiências na carne como mulher. Kátia, então, recebe a notícia que ela reencarnará mais algumas vezes como mulher. Então, se na primeira encarnação dela como mulher, ela foi uma mulher homossexual, veja, homossexual, às vezes, né, transicionou, né, fez a mudança lá de sexo, tudo bonitinho, né, a resignificação sexual, na verdade, que se coloca, né? Apesar de tudo isso, veja, ela vai voltar, agora vai vir Joana, depois Filipina, sei lá eu, Shirley e bababá. Pode ser que na 10ª encarnação como mulher, se todas as outras ela veio mulher e foi homossexual, pode ser que nessa 10ª encarnação como mulher, ela já comece a olhar os homens de um jeito diferente. Ela já está começando a se afinizar um pouco mais com essa energia. Percebe? Está conseguindo acompanhar o raciocínio? E pode ser então ali que a gente está observando que Shirley é o quê? Está se percebendo, se descobrindo bissexual. Perfeitamente normal. Onde que está o alienígena nisso? Como se alienígena fosse algo ruim. Mas onde que está o alienígena nisso? Vocês estão conseguindo perceber? Essa questão, eu vou trazer futuramente um vídeo para falar da questão do corpo. Eu não vou me ater muito a isso aqui. Mas a realidade desses corpos, elas são extraídas da natureza do todo. Isso é um mistério. Eu vou trazer mais para frente a questão do corpo, não vou me ater aqui a isso. Mas existe sim um mistério sobre esse corpo, sobre o corpo feminino, sobre o corpo masculino, e existe um porquê de ser. Por isso que se diz, veja, se você veio mulher, se você veio nesse corpo masculino, existe um motivo. Existe um porquê de ser assim. Existem coisas que você só poderá conhecer e experienciar vivendo e se debruçando, né? Experienciando essa realidade. Veja, eu aqui dei um exemplo de um espírito que era um espírito ok, com a cabecinha mais ou menos ali no lugar. Mas é sempre bom lembrar que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E é bom colocar aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, o seguinte. Num mundo de provas e expiações, onde tem de tudo junto, de tudo misturado, tem também alguns casos, que não são tão poucos casos assim, de seres que nas suas últimas encarnações perseguiam homossexuais. Matava, degolava, queimava, assassinava. Às vezes era uma mãe, às vezes era um pai que expulsou a filha de casa, expulsou o filho de casa. Corroborou de maneira direta ou indireta, às vezes a ele cometer suicídio, tantas outras coisas. Essa questão de programação encarnatória é um assunto fascinante. E aí, esse na outra vida, um ser absolutamente homofóbico, descobre na erraticidade que ele encarnará o quê? Esse homem todo machão. Você vai encarnar mulher. Não quero, mas vai. Ah, não quero mais você, vai. E você. E aí os espíritos falam. E aí a gente vai deixar bem vivo a lembrança do homem, né? E você vai viver. E você não vai se identificar com esse corpo. E você vai viver na pele o que você causou no outro. Aquele lá que você via, que você satirizava, que você humilhava, que você perseguiu, que você às vezes até matou. Isso existe também. Então existem muitas pessoas que hoje são homossexuais, são bissexuais, são transexuais. Existe muito. Que na verdade, até 2, 3 encarnações atrás, estava perseguindo o homossexual, estava matando o homossexual. Existe muito homem que até 2, 3 encarnações atrás pegava a mulher pelo cabelo e arrastava assim no meio da rua. E hoje tá aí, mulher num corpo frágil, que não consegue se defender, com uma voz que às vezes não é tão potente.
e se vê numa situação, só atrai homem que espanca, só atrai homem que humilha, só atrai homem que a abusa psicologicamente. E não sabe o porquê. Veja, meus queridos, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês no dia de hoje? É tudo muito mais simples do que pode parecer. O ser humano, ele já atingiu um grau evolutivo que, em comparação aos outros seres, aos outros animais, às outras espécies, ele já possui um determinado grau moral e intelectual superior. O ser humano é, portanto, superior ao cachorro, ao vegetal, à pedra e tudo mais. Uma vez eu escutei um espírito falando e eu achei sensacional, e é claro que eu vou colocar aqui. Se o cachorro, se o gato tá com o dono, com a dona dele, e esse dono, essa dona engorda, esse dono, essa dona, se ele for transexual, transiciona. Se esse dono, essa dona é homossexual, ou é assexual, é o que quer que seja, esse cachorro, esse gato, continua amando o seu dono igualmente. Perceba bem. E o ser humano, que é ou deveria ser superior, age tal qual uma besta perseguindo seus irmãos, humilhando, não os aceitando, os fazendo se odiar, os fazendo se rejeitar. A troco de quê? Se a gente for colocar na ponta do lápis, o cachorro e o gato tá mais evoluído que muito ser humano. E que isso tem a ver? Isso tem a ver que, creia você ou não, você que odeia homossexual, você que persegue transexual, você que é a favor, vamos dar tiro enviado, não é isso? Vamos enforcar, vamos matar, vamos degolar vivo. Olha, eu tenho para te dizer o seguinte: aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, vem do profundo da nossa alma. Vem do profundo do nosso coração. Eu preciso te dizer sinceramente, Deus só existe um em todo o cosmos, em todo o universo, multiverso, só existe um. Esse é puro amor. Esse é pura verdade. Esse é pura misericórdia. Esse é pura justiça. É, em si, virtudes que nós sequer conhecemos. Esse não se importa e jamais se importou ou se importará em toda a sua eternidade, infinito que ele é, incriado criador, jamais foi criado, sempre existiu e sempre criou, e sempre cria de toda a eternidade. Esse não se importa de maneira alguma, nem um pouquinho sequer, com a maneira com a qual você se veste, com quem você se relaciona. Até mesmo o que se entende como pecado, como crime, é claro que viola as leis do pai, é óbvio que sim, mas isso em si não o afeta, porque ele está muito fora de tudo isso. Não há nada de humano no pai. Julgamento, raiva, ira, preconceito, isso é puramente humano. Deus ama igualmente você heterossexual, igualmente você homossexual, até porque, como eu expliquei aqui, isso nem existe. Porque o espírito não tem sexo, não tem cor, não tem nada disso.
Isso é coisa da matéria. Isso é coisa da Matrix, dessa realidade ilusória. Não é dessa forma como parece. Agora, você que tem sérios problemas com isso, é necessário te dizer uma coisa. Cuida do seu padrão vibratório e do tipo de energia a qual você alimenta. Porque quando você alimenta essas energias, você não as alimenta sozinho. Você as alimenta e ao mesmo tempo é alimentado por companhias, seres, cujos quais você se consorcia ao se embalar ali nesse morbo fluido de ódio, de preconceito, de ignorância. Certamente você está muito, muito mesmo distante do Pai. Se você assassina homossexual, e eu digo assassina inclusive para aqueles que assassinam com a língua, porque há muitos que de fato matam, mas há muitos que assassinam com a língua, que assassinam com o olhar. Você sabia que o olhar emana energias e vibrações tão deletérias e tão criminosas quanto a palavra, quanto a ação, quanto o pensamento, que mata, que seca, que contamina, que envenena? Não sabia? Já aconteceu de você entrar em um ambiente e você não escutou nada. Você só entrou no ambiente e você percebeu, você sentiu olhares estranhos. Olhares que só eram olhares, não vieram acompanhados de palavras, não vieram acompanhados de conduta, de te empurrar, nada disso. Só o olhar te fez um mal. E você ficou mal o dia todo, às vezes a semana inteira. E você não sabia o que era. Você apenas sentia que era sobre você e o que se falava sobre você não era bom. O que se emanava para você era cancerígeno, era ruim. Muitos de vocês fazem isso com os nossos irmãos. Os agride, os violenta com o olhar. Os agride e os violenta só de olhar. Só com o seu pensar. Só com o seu agir. Eu te digo, tranquilamente, tem muito mais homossexual, transexual, bissexual, biblilau, muito mais evoluído e com muito mais conexão com Deus do que você. Ah, isso é fácil. É fácil ter mais conexão com o Pai do que você, porque as emanações que você está nutrindo, meu irmão, eu te digo, você está muito, muito distante mesmo. Olha, eu preciso dizer aqui também o seguinte: que segurança você pode ter de que na próxima existência você não virá homossexual, você não virá transexual, você não virá negro, asiático, indígena? Quem te garante? Queridos, isso nem faz sentido. É de uma ignorância tão brutal que de fato falta um pouco de saber mesmo o que dizer. Porque isso é tão... 1 mais 1 é 2. É claro que existem pessoas, seres, que não têm de fato esses ensinamentos, esses estudos, e a intenção não é aqui tripudiar em cima de ninguém, é óbvio que não. Você não é obrigado a saber. Eu espero, não sei, estar me fazendo clara para que se possa compreender. Tem uma passagem nessa canção que eu acho muito bonita, quando ele fala assim:
Ninguém vai poder nos dizer como amar. Esse é um trecho que me interessa muito. Preconceito de toda natureza, ele é ignorância, tá? Se não é ignorância, é perversidade. Se você tem o conhecimento espiritual sobre as coisas, naturalmente, com o tempo, você tende a ir erradicando o preconceito seu de qualquer natureza. É a tendência. Mas se você sabe, se você conhece, se você vivenciou e você ainda assim opta, escolhe o preconceito, é perversidade. Mas há muitos espíritos, muitos religiosos, de todas, né, de maneira genérica, que de fato se posicionam contra e vibram contra a homossexualidade e as suas inúmeras ramificações, por crer estarem falando em prol do todo. Se juram e se colocam e se fazem ali representantes de Deus na Terra. Ora, será mesmo que um ser que é soberanamente justo e bom, imortal, incriado, criador de tudo o que há e de tudo o que será, será que esse ser, que é todo poder, toda bondade, precisa, e ainda mais de maneira tão equivocadamente assim, que você se coloque, que você condene a sua alma ao abismo? Será que ele precisa disso mesmo? Faça um esforcinho. Tem uma passagem, tem um versículo, eu não decorei ele, mas eu vou falar por cima. Eu acho que é João 20, 30, eu não lembro direito. Que é uma passagem que é muito bonita, que fala sobre o amor. Que diz assim, que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor expulsa o medo. E aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, não é verdadeiro, não é coerente. Por quê? Se eu amo a Deus, eu devo naturalmente amar os meus irmãos. O julgamento da conduta de cada pessoa não cabe a mim. Quem sou eu? Quem é você? Olha, quando nós nos deparamos com leituras, com vídeos, com informações em formato de música ou de publicidade ou de qualquer natureza, em qualquer formato que ela possa se apresentar para nós, é necessário sempre pedir a fonte, iluminação e discernimento. Porque primeiro tudo é espiritual. A questão é, que tipo de espiritualidade está veiculada nesse material? Uma espiritualidade inferior ou uma espiritualidade superior? Que tipo de informação tem aqui? O quanto de Deus há aqui e o quanto Deus está ausente do que está posto aqui? Porque tudo é espiritual. E não dá para fugir de Deus. Veja, eu falei em um vídeo atrás. Para se falar de Deus, eu não preciso falar de Deus.
mas o que eu veiculo está alinhado com os valores, com as mensagens, com a verdade da existência? Ou está contrário a tudo isso? Já falamos aqui sobre as verdades da existência, sobre a realidade daquele que criou o meu, o seu e o nosso espírito. Crescimento, alimento, nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades, trabalho, ritmo, sobrevivência, lei e ordem. Eu sei que muitos de vocês, especialmente os religiosos, creem estarem defendendo os interesses do Pai. Mas, meus irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Antes de você se erguer para defender os interesses do Pai, recolha-se no seu quarto, recolha-se no seu canto, em silêncio, silêncio mental e com o coração bem atento e bem desperto. Ora e fala: meu Pai, para mim, X coisa não é normal. Meu Pai, para mim, X coisa é abominável. Mas sabe, meu Pai, humildemente eu reconheço perante o Senhor que eu sou muito ignorante. O meu espírito se fez eterno apenas quando ele foi externalizado de ti. Então, eterno mesmo é só o Senhor. Porque o Senhor existe de toda eternidade, infinitamente existiu e existirá. Eu acho que se tem alguém que sabe alguma coisa e pode me revelar o que eu preciso saber, é você. Porque sabe, Pai, a gente vive num mundo muito equivocado, onde as pessoas estão absolutamente desconectadas da realidade e não raramente é difícil saber se é coerente, se é incoerente, se está certo, se está errado, porque eu quero seguir os teus caminhos. Eu sei que errar é humano e antes de eu me tornar um ser puro e perfeito, eu sei que antes disso, muito antes disso, eu vou errar muito ainda. E bendito seja, será sempre para o aprendizado. Mas somente o conhecimento, meu Pai, nos leva à evolução. Te peço humildemente que traga para mim a verdade sobre assunto X. Que traga para mim a verdade sobre pessoa Y. E o que quer que o Senhor me diga, meu Pai, eu vou acatar. Porque, por mais que às vezes não é bom ser contrariado, né? A verdade nunca é o pior. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque a gente vive uma batalha entre o nosso ego e a nossa alma. O nosso ego pertence a essa realidade aqui, ao corpo. É material, é animal. E nós devemos transcendê-lo. Esse é o nosso maior propósito na vida, é transcender os impulsos egocêntricos. E até que isso aconteça, a gente está em uma constante batalha pelo poder das nossas vidas, da nossa consciência. Então nós vivemos duas consciências, uma consciência animal e uma consciência espiritual, que é a verdadeira consciência, que vem sendo obstruída pela consciência animal, pela Matrix, ok? Então, não é impossível que, por mais humilde que se possa ser, determinadas crenças limitantes estão tão enraizadas em nós
que pra gente, Jesus nos diz que determinadas crenças estão tão enraizadas que é como se a gente perdesse algo muito querido para nós, é uma dor, a gente entra quase que em luto. Ter que abandonar uma crença limitante. Então, às vezes, você que é homofóbico, que é preconceituoso, que é racista, que sei lá, odeia mulher e sei lá eu mais o quê. Às vezes você tem tudo isso, mas você é um espírito que está tentando melhorar. Bendito seja, você melhorará. Faço votos, estou contigo, também estou tentando melhorar. Vamos todos. Então não é impossível que quando você se reúne com Deus e pede humildemente e Ele te apresenta a verdade, não é difícil que o seu ego, a sua mente, tente achar aquilo, tente pegar aquilo e distorcer. E deturpar o que vem do Pai para você, que é a verdade. Então, nós, o tempo inteiro, temos que fazer uma escolha. Eu vou seguir a minha mente limitada ou eu vou seguir o meu coração e a minha alma infinita? Eu quero me apegar a uma realidade ilusória ou eu quero me jogar no mar infinito das possibilidades infinitas da eternidade ao lado da fonte, dentro da fonte, sendo com ela e ela sendo comigo, consciente dela em mim e consciente de mim nela. Então, provavelmente, o seu ego vai se debater. Não é possível, tem que matar viado sim. E aí o seu ego vai ficar naquela coisa, tem que sim. E Deus vai te falar, não, meu filho, nunca pedi isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deus vai dizer, provavelmente, ele vai te falar, não desse jeito, né? Vai falar de um jeito que você vai compreender. E aí pode ser que você resista. Você fala, não é possível, não, mas eu já taquei tanto fogo, fogo com a língua, não necessariamente de maneira literal, mas eu já taquei tanto fogo, eu já emanei tanta vibração ruim com os meus olhos, não é possível, e você vai ficar naquilo. Receba o que Deus vai te falar. Porque eu vou te falar, a verdade nunca é o pior. Mas também não tem problema você se perceber numa situação assim de contrariamento. Faz parte. Assuma para Deus. Pai, eu tô de contrariado. Eu queria ter uma outra resposta. E isso, meus irmãos, é para qualquer coisa. Pai não liga. Pai não liga. Ele sabe a realidade da sua cabeça. Ele sabe que a sua cabeça tem que melhorar. Ele sabe que tem que melhorar. Ele sabe o estado do seu coração. Ele sabe. Ele só quer que você se abra. Porque quando você se abre para ele, você se abre para si mesmo. Porque o Pai sabe. Mas será que você sabe a realidade da sua cabeça, a realidade do seu coração? Quem tem que saber é você no fim de tudo. E olha, eu vou te falar. Chega nele, quando você se sentir contrariado referente a esse ou qualquer outro assunto, tranquilo. E fala assim, pai, eu tô me sentindo contrariado, mas eu não quero mais alimentar isso. Porque tá tão contrário às tuas leis, tá tão contrário à realidade da minha alma. Porque se eu for extraído de você, que é pura luz, puro amor, pura justiça e pura misericórdia, sagrado, feminino e masculino integrado, eu também sou. Se o meu espírito não tem sexo, não tem gênero, não tem nada disso, eu posso vir homem, posso vir mulher, posso vir homossexual, posso vir trans, posso... Imagina! Então, o que eu tô tentando colocar aqui? Estou tentando colocar aqui um convite à humildade. Nós não sabemos tudo. Não pense crer saber tudo. O que você diz saber, você que sabe?
Ou apresentaram para você e você acatou porque você não tinha conhecimento ou repertório para refletir mais? Entendeu o que eu disse? O que você diz saber, você sabe ou você acatou? Existem conhecimentos, meus irmãos, que só a fonte vai te dar. Existem coisas que você conhecerá, que você só poderá conhecer pelas mãos e pelas vias da fonte. Por quê? Nós vivemos numa realidade limitada, nós vivemos num corpo limitado, material, um invólucro carnal e perecível, que nós trocamos. Morremos, voltamos para a erraticidade, onde ficamos maior ou menor tempo, e depois voltamos a encarnar para continuar o nosso processo de evolução. E até onde vai o nosso processo de encarnação? Até nós atingirmos a perfeição absoluta. E depois, quando a gente encerrar os processos encarnatórios, paramos de evoluir? Jamais. A evolução não tem fim. Eu já falei. Existem inúmeros níveis de perfeição. Existem seres que são perfeitos há 1 bilhão de anos. Veja, não é que o espírito tem 1 bilhão de anos. É que a perfeição dele já é há 1 bilhão de anos, ele é perfeito. Existem seres que há 1 trilhão, há 1 quinquilhão de perfeição. É infinito. E nós ainda não abandonamos as rodas da encarnação. Temos muito que caminhar. Mas veja, meus queridos, existem coisas que são ou deveriam ser fáceis de se perceber. Meus irmãos, um Deus que é puro amor não pode pregar uma coisa aqui, nessa linha, e na linha seguinte dizer o que ele falou. Gente, é questão de matemática simples. Mas ainda que não seja simples, ainda que não seja lógico, tudo bem. Humildade. Eu sei que eu sou bem ignorante. Tenho conversas longas com o meu pai, o universal, e eu, sinceramente, se ele não fosse quem ele é, eu até acho que às vezes ele desliga o botãozinho pra parar de me escutar, porque quem que aguenta? Toda hora na cabeça dele. Mas é necessário desenvolver isso, porque nesse processo você se conhece mais. Olha que coisa boa. Você se conhece, você se percebe, você vai se dando conta das suas faltas, dos seus defeitos. E tá tudo bem. Tá bem. Olha, meus irmãos, essa questão de preconceito racial, preconceito de ordem sexual, achar que a mulher é inferior, gente, xenofobia, meus irmãos, isso é de um atraso. Isso é de um atraso de consciência brutal. É o que eu falei. Existem espíritos que estão nessa por ignorância. Às vezes é um espírito muito evoluído, mas olha para essa situação e não consegue achar normal. Não consegue, não é possível, isso é super estranho para mim. Tudo bem. Você não vai arder no fogo por conta disso, né? Não é assim que funciona. Mas se esforce para sair um pouco da mediocridade da matéria. Se esforce para ir um pouquinho além do que você acha saber. Porque tem aquilo que a gente acha e tem aquilo que de fato o é. Aquilo que de fato o é, a gente pode encontrar em muitas literaturas que já foram trazidas pela espiritualidade para nós. Mas tem muita coisa que de fato é, que a gente só vai conhecer no contato direto com a fonte, aqui, no nosso coração. Tá bom? Bom, meus irmãos, eu ia falar outras coisas, falei essas coisas, não sei se ficou bom, não sei se atendeu a necessidade,
Mas eu vou voltar a falar desses assuntos certamente mais para frente com uma outra abordagem. E a gente vai poder falar um pouquinho mais. E, gente, um novo tempo há de vencer, onde as coisas possam florescer, né? E se possa amar sem temer. Esse tempo é agora, é hoje, é já, sabe? A transição planetária tá aí. E existem determinadas limitações que já não podem mais ser toleradas, porque a Terra já vibra em quinta dimensão. Então existem determinadas coisas, existem determinadas discussões, existem determinadas pautas que, olha, tá pra lá de atrasado. Então vamos buscar acompanhar aí o processo pra gente não comer bola e não ficar pra trás da evolução. Perfeito? É isso, meus queridos. Escutem boas músicas, assistam bons conteúdos na televisão, na internet e se nutram de coisas abençoadas. Tá bom? Até o próximo vídeo.